Em Tiago, capítulo 4, nós já estamos caminhando para o final desta epístola. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 10. Tiago 4, de 1 a 10. Eu farei a leitura, apenas acompanhe aí em suas Bíblias. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Antes, se Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós suplicamos a Ti neste momento que o Senhor nos ensine a Tua palavra, que ela responda, Deus, às necessidades de cada um de nós, as necessidades, ó Deus, de correção, as necessidades, ó Deus, de consolo, as necessidades, ó Deus, de esperança e fé. E que assim, ó Deus, nós saiamos daqui corrigidos, animados, consolados, ó Deus, pelo Senhor. E que esta palavra produza frutos na nossa vida. Portanto, ó Deus, dá-nos neste momento a condição, ó Deus, de sermos abençoados pela mensagem do Senhor. Que nada nos tire esta mensagem do coração. Que a nossa atenção esteja convertida completamente à Tua palavra neste momento. E que o Teu Espírito nos ilumine. Em nome de Jesus nós te pedimos isso. Amém. No capítulo 4, Tiago continua aqueles testes que ele tem feito à vida cristã. E neste momento aqui, Tiago testa a origem das contendas, dos problemas que nós vivemos, especialmente aqueles de relacionamento uns com os outros e de relacionamentos numa esfera mais maximizadas, uma esfera maior. E por isso ele inclui aqui guerras, ele inclui aqui lutas coletivas de grandes grupos dentro de uma nação ou entre nações. De fato, Tiago está falando com uma igreja. A gente nunca pode perder isso de vista. Tiago está tratando de uma igreja e dos dilemas que uma igreja vive. E entre esses dilemas está a mudança de foco no objetivo da vida cristã. E este é o tema central que Tiago está abordando aqui nesses 10 versículos. Quando o nosso foco, a nossa esperança, o nosso alvo, ele é deslocado para um lugar errado, para um objetivo diferente, automaticamente ele vai gerar consequências conflituosas
na nossa vida e nos relacionamentos dentro da igreja. Então, Tiago divide isso daqui e ele vai fazendo alguns testes conosco para mostrar quão danoso é quando nós mudamos o foco da nossa vida, o objetivo da nossa carreira como cristãos e os resultados que nós colhemos, não só individualmente, na nossa vida particular, mas também na vida coletiva da igreja, na coletividade da congregação. E ele começa dizendo: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? É como se ele pedisse para que esses cristãos, ou como se ele estivesse se dirigindo a nós e dissesse assim: olha, parem um pouco. Vocês às vezes ficam chateados uns com os outros, às vezes ficam chateados com a liderança, às vezes a liderança fica chateada com os membros, às vezes vocês ficam chateados com os músicos ficam chateados com os diáconos, e existem contendas entre vocês. Eles são famílias que se levantam contra famílias. Qual a origem disso? E Tiago faz uma afirmação: de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ele já dá uma resposta imediata, e a resposta é: toda a origem dessas contendas, dessas dificuldades, dessa agressividade, dessas flechas que são jogadas entre vocês, elas não procedem de nenhum outro lugar, senão dos prazeres que militam na carne de vocês, na nossa carne. E que prazeres são esses? E aí o versículo 2, ele vai descrever quais são esses prazeres. Olha lá: cobiçais e nada tendes. Ou seja, desejo, ganância, cobiça por ter coisas, por absorver coisas, por ajuntar coisas. Cobiçais e nada tendes. Matais, invejais e nada podeis obter. A ideia aqui é que vocês querem tanto algo que é do outro, que vocês são capazes de matar, vocês são capazes de fazer coisas absurdas para obter, e ainda assim vocês não conseguem. Viveis a lutar e a fazer guerras para obter coisas. E depois ele vai afirmar: e nada tendes, porque vocês não pedem. Vocês desfocaram. Ou seja, qual é a fonte de todo bem para o cristão? Qual é a fonte de toda satisfação para o homem? Esta fonte é Deus. Mas nós não buscamos em Deus e deixamos o nosso coração buscar satisfação nas coisas que nós cobiçamos. E aí nós queremos e não conseguimos. E quando conseguimos, aquilo já não satisfaz mais o coração. Por isso nós lemos no início Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55 foi uma mensagem que Deus deu a Isaías para proferir para uma geração que não era a geração que estava viva nos dias de Isaías. Esta mensagem foi fazer sentido 100 anos depois, porque nos dias que Isaías proferiu esta mensagem que está lá no capítulo 55, o povo de Israel e o povo de Judá era um povo livre, era um povo que tinha sua casa, eles não eram escravos, eles tinham leite, eles tinham pão, eles tinham vinho, eles tinham tudo. E então eles ouviram esta mensagem, não entenderam e não deram ouvidos a Isaías. 100 anos depois, eles eram escravos, e eles não tinham onde comprar pão, eles não tinham onde comprar leite, eles não tinham onde comprar vinho, eles não tinham, apesar do que eles ainda eram escravos, e mal eles tinham algum tipo de ganho. E o pouco ganho que eles tinham, eles tentavam satisfazer o seu coração com algumas coisas na Babilônia e não conseguiam. E então no texto que nós lemos, Isaías, falando da parte de Deus para o povo, dizia: por que vocês gastam o dinheiro de vocês naquilo que não satisfaz? E ele diz: vinde a mim, comprai e comei vinho e leite, sem dinheiro e sem preço. Mas assim, olha, a satisfação para vocês está em Deus, e é graciosa, ela é sem preço para vocês. Mas ao invés de buscar essa satisfação graciosa, vocês gastam o dinheiro de vocês com aquilo que não traz satisfação. É o mesmo que Tiago está dizendo aqui, só que Tiago está indo um pouco além, e Tiago está dizendo: olha, quando nós fazemos isso, quando nós gastamos o dinheiro com aquilo que não satisfaz, quando nós cobiçamos, quando nós invejamos, quando nós chegamos ao ponto quase de matar para ter alguma coisa, nós também vamos ter que conviver com uma profunda insatisfação,
nós também vamos ter que viver num ambiente de muitas contendas, porque esse tipo de atitude vai gerar não só insatisfação no coração, porque nós não vamos alcançar o que nós queremos, mas ao mesmo tempo vai gerar inúmeras contendas no meio do povo de Deus. E não só no meio do povo de Deus, mas onde quer que você conviva. Aonde existe ganância, aonde existe inveja, aonde existe cobiça, existe também guerra por tudo enquanto é canto. As pessoas estão se mordendo umas às outras, estão comendo vivas umas às outras, estão passando por cima umas das outras. Por quê? Porque fulano é difícil de conviver. Porque ciclano é ignorante. Porque ciclano é grosso. Porque ciclano é um banana. Não, o problema não é nada disso. O problema é que o nosso coração está cheio de cobiça, o nosso coração está cheio de desejos, o nosso coração está cheio de inveja, e nós queremos, e queremos, e queremos, e queremos, e quanto mais nós queremos, mais conflitos nós vivemos. Trazendo isso para uma esfera menor, isso tem sido vivido dentro da própria família. Quando dentro da estrutura menor, que é a família, há um desejo de querer e de ter muitas coisas, e então existem concessões, e de repente quando a família observa, vê o seu estado, ela está completamente falida, quebrada, arrebentada. Por quê? Porque quer ter mais do que tem condição, porque quer ser o que não é, porque está buscando satisfação no glamour, porque está buscando satisfação nas coisas. E é possível que de repente você vai encontrar mais felicidade, mais contentamento e mais satisfação numa família muito simples, numa casa paupérrima, naqueles que têm pouco ganho, porque não estão buscando satisfação nas coisas, nos objetos, mas estão buscando a satisfação em Deus, e é tudo muito mais fácil. Tiago está dizendo então, olha, a vida cheia de contendas, ela é resultado de uma postura de cobiça, de inveja, de obter coisas a todo custo. É fruto de uma vida de lutas e guerras para ter coisas. É isso. Veja que resposta simples, objetiva e clara que Tiago dá para nós. O teste é o seguinte: teste a sua vida. É isso que Tiago está propondo. Teste a sua vida e veja se os maiores problemas que você tem, ou o contingente de problemas que você tem, não é gerado exatamente por isso. Eu estava assistindo uma reportagem essa semana num jornal, e essa reportagem dizia que o nível de endividamento do brasileiro, ele atingiu proporções nunca antes atingidas na história. E daí um sociólogo estava falando o porquê disso. Aí ele colocou 3 motivos. Ele colocou, primeiro dele, acessibilidade a crédito como nunca houve antes para o brasileiro. Mas ele diz, mas esse não é o principal. Segundo, um ganho maior. Se há ganho maior, as dívidas também são maiores. E aí o terceiro, ele falou, agora esse é o principal deles. Nunca antes nesse país, parafraseando o nosso querido Lula, nunca antes na história desse país houve tanta propaganda como existe hoje. Você não consegue virar uma esquina, uma página de revista, uma página da internet, um canal de televisão sem ter que se deparar com um bombardeio de propagandas. Os nossos filhos, desde pequenos, eles já são insuflados pelas mídias a querer coisas, a desejar coisas. E então, este sociólogo estava dizendo, nós estamos num ambiente em que nós estamos completamente obcecados por comprar e por ter. Ele falou, antes você sentia vontade de ter alguma coisa quando você ia ao supermercado. Falou, então os pais faziam o quê? Os pais não levavam os filhos ao supermercado. O problema, que ele disse agora, o problema é que as lojas, os supermercados, os shopping centers, eles vieram para dentro da sua casa, através da televisão, da revista, da internet. Eles estão lá, através dos jogos. E aí não há como você
tirar os olhos. E tem um ditado que diz: longe dos olhos, mais perto do coração, né? Eu quero inverter um pouquinho disso. Quer dizer assim, olha, perto dos olhos, perto do coração. Mostra algo para uma pessoa e a pessoa vai desejar. Se ela nunca viu aquilo, ela nunca vai querer. Mas a partir do momento que ela vê a cobiça, ela arrebenta com a pessoa de dentro para fora. E a pessoa vai: eu preciso disso, eu quero isso, eu desejo isso. E aí, o que acontece? As contendas vão surgir a partir daí. Eu contei para vocês que uma vez eu estava caminhando ali perto do camelódromo, ali descendo aquela rua que sai atrás do posto Marinha, e eu vinha atrás de um moço, adolescente, que era maior do que a mãe, e dava para ouvir pela tonalidade de voz que era um adolescente, estava naquela fase de mudança de voz. Mas ele estava brigando com a mãe, porque a mãe não comprou para ele o celular que ele queria. Mas eu queria esse. Mas eu não posso comprar esse. Mas você tem que comprar esse, porque o que eu quero é esse, eu não quero essa coisa que você me comprou. E falando alto, estava atrás. Eu falei: e além de tudo, o senhor ainda pegou pré-pago? Quem é que vai pôr crédito? A mãe falou: você. Ela falou, o menino respondeu na lata: não, quem vai pôr é a senhora tem a obrigação de pôr. Ou vontade que eu tive de entrar no meio da conversa. Eu me aguentei, eu falei: eu entrar eu não vou, mas que eu vou usar como ilustração de sermão, eu vou. Do que uma mãe não pode deixar o filho fazer com ela. Mas essa é a sociedade em que os adolescentes e as crianças dizem para os pais: eu tenho que ter, você tem que me dar, você é obrigado a me dar. É uma sociedade de consumo. O que acontece na sociedade de consumo? Contendas. Contendas. Por quê? Porque as pessoas querem, porque nós queremos. E quando nós queremos, nós brigamos, nós nos emburramos, nós fechamos a cara. Ah, não vai me dar? Então não fala comigo. E aí Tiago nos dá uma lição muito simples: de onde procedem as contendas que existem no meio de vocês? Elas procedem de onde? Elas procedem dos prazeres que militam na carne de vocês. E esses prazeres fazem com que vocês cobicem, fazem com que vocês sintam inveja. Esses prazeres, eles transformam vocês em assassinos, pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa para adquirir o que quer. E aí vocês vão brigar com pai, com mãe, com irmão, com tio, com tia, com pastor, com diácono, com presbítero, com membro da igreja, com amigo. Vocês brigam com todo mundo para ter o que vocês querem. Vamos lá. Como que Tiago categoriza esse tipo de atitude, esse tipo de gente, para quem ele está dirigindo essa mensagem? Versículo 4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aí nós perguntamos assim: mas por que Tiago está nos chamando de amigo de Deus por causa dessas contendas, por causa desses desejos? A resposta está no versículo anterior, ela vem antes da pergunta. Versículo 3 diz: olha, pedis, aliás, no final do versículo 2 diz: nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago está concluindo o seguinte: olha, toda essa contenda é gerada pela cobiça. E essa cobiça é própria de pessoas que estão vivendo longe de Deus, abraçadas com o mundo e distantes de Deus, de costas viradas para Deus. Porque aquele que está vivendo nos braços de Deus, aquele que está vivendo buscando o seu prazer em Deus, aquele que está voltado para o seu Criador, ele vai fazer o que diante das suas necessidades? Ele vai apresentá-las ao único que pode satisfazer o seu coração. Ele vai apresentar essas necessidades diante de Deus, vai pedir que Deus sonde o coração dele para ver se de fato ele precisa disso, se isso vai fazer bem para ele. Ele pede para o Senhor que a satisfação do coração dele seja Deus e não as coisas. E então, desconectado das coisas, Deus diz para ele: pede e eu vou te dar. Porque se o foco estiver no lugar certo, que é em Deus, e a satisfação tiver uma fonte certa, que é Deus, então nós vamos pedir e Deus fará. Porque eu não estarei pedindo para os meus prazeres, para os prazeres da carne, mas eu estarei pedindo para aquilo que de fato vai contribuir para o meu relacionamento com Deus.
Então Tiago está dizendo, o problema todo é o quê? O problema é que vocês são mais amigos do mundo do que de Deus. O foco do prazer de vocês está nas coisas do mundo, mas ela não está em Deus. Por isso vocês pedem, quando pedem, e não recebem. Porque vocês pedem mal. Vocês pedem para esbanjar com os vossos prazeres. Tiago está dizendo, o problema é infidelidade. O problema é que a nossa amizade, o nosso desejo, a principal companhia nossa não é Deus, mas é o sistema mundano de vida. E então o versículo 5 ele diz, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Ele diz assim, é em vão que a Escritura diz que é com ciúme que o Espírito anseia por nós? Então o que Tiago está dizendo aqui para nós? Tiago está dizendo, olha, se você é crente, o seu problema é muito maior do que o problema de uma pessoa que está no mundo. Porque o problema é uma pessoa que está no mundo e ela se deleita com os prazeres do mundo, e ela conflita para dar vazão à sua cobiça, ela está vivendo no mundo. E ela está fazendo aquilo que é próprio daqueles que estão no mundo. Mas quando nós que somos cristãos, que deveríamos ter o nosso prazer em Deus, que deveríamos buscar saciar as nossas necessidades em Deus, quando nós nos voltamos para o mundo e queremos saciar o nosso coração e descedentar a nossa alma com as coisas do mundo, aí há um outro problema muito mais grave. Que problema é esse? É que dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. Aliás, chamar isso de problema é um problema grande. Isso não é um problema, isso é uma bênção. Mas se você é cristão e está tentando viver apegado às coisas do mundo, então você está com um grande problema, porque o Deus vivo e verdadeiro, em seu Espírito, que é a terceira pessoa da Trindade, habita dentro de você, e Ele não vai perder você para os prazeres transitórios da carne, e nem para o sistema do mundo. Portanto, o que vai acontecer? Uma guerra dentro de você. E é para o nosso bem, glória a Deus por essa guerra. Mas você não vai se dar bem no caminho dos prazeres dessa vida. Por quê? Porque quando você estiver dando um passo em direção aos prazeres transitórios da carne deste mundo, o Espírito Santo estará puxando você para o outro lado. E você vai viver um conflito grandioso dentro de você. Porque o Espírito Santo tem ciúme de você. Nós gostamos de ler e de citar que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Aí se você for lá em 1 Coríntios capítulo 3 e 1 Coríntios capítulo 6, você vai encontrar Paulo fazendo a mesma argumentação e dizendo o seguinte, olha, vocês não sabem que sois templo, sois casa, sois habitação de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ele faz essa mesma argumentação, capítulo 3 de 1 Coríntios e capítulo 6. E o que ele quer dizer? Ele quer dizer assim, olha, vocês, apesar de estarem aí, de terem consciência, de ordenarem que o braço levante, o braço levanta, mandar o braço abaixar, o braço abaixa, decidem ir fazer uma caminhada, vocês vão, mas isso não significa que vocês são donos de vocês. Por quê? Primeiro, Deus é o Criador de vocês. Segundo, Jesus Cristo comprou a vida de vocês quando Ele entregou a vida dele lá na cruz pela sua. Terceiro, o Espírito Santo foi colocado dentro de você. Ele é selo, ele é marca, ele é o habitante da sua casa. Então você é triplamente de Deus. E Deus não vai perder você para os prazeres do seu coração, para as ofertas do mundo, para as insinuações do mundo. E então Tiago justifica o que está acontecendo na nossa vida. As contendas externas são fruto da nossa cobiça. Os conflitos internos é fruto da obra do Espírito Santo dentro de mim, que me puxa para aquilo que é de Deus. E a minha carne, que deveria ser mortificada por mim todos os dias, me puxa para as coisas do mundo. E então eu tenho esse conflito que também é descrito por Paulo. O bem que eu desejo, esse eu não consigo. O mal que eu não posso, está sempre diante de mim. E o Espírito guerreia contra a carne, e a carne guerreia contra o Espírito. E então a origem de todas as contendas e dos conflitos é exatamente por quê? Porque o nosso foco está no lugar errado.
Porque se o meu foco estivesse em Deus, então não haveria conflito entre o meu coração e o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Eu estaria satisfeito com o Pai e o Espírito Santo satisfeito comigo. A obra de Deus estaria sendo desenvolvida na minha vida, eu estaria sendo edificado, e eu estaria melhorando, estaria crescendo, e estaria sendo uma bênção na igreja, e a minha vida produziria a glória de Deus, e Deus produziria edificação na minha vida, e eu estaria contente, satisfeito, e tudo estaria às mil maravilhas. Eu olharia ao meu redor e sentiria paz. Paz no meio da igreja, paz dentro da família, paz no trabalho, paz em todos os lugares. Por quê? Porque o foco está no lugar certo. Agora, quando o foco da minha vida está no lugar errado, quando o foco da minha vida está nos prazeres transitórios, está no conforto deste mundo, quando o foco da minha vida está nos bens que eu posso ter nesse mundo, aí eu vou viver em conflito em casa, em conflito na igreja, em conflito no trabalho, em conflito dentro de mim. Porque a origem das contendas é exatamente estar com o coração no lugar errado. O que Paulo me ordena a fazer depois? O que Tiago me ordena a fazer depois que ele faz essa constatação? Versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Por que o diabo aparece aqui? Porque, ao que nós entendemos, Tiago está colocando aqui que além de nós, há alguém que está muito próximo quando essas contendas estão acontecendo. Alguém que está contente, alguém que está feliz, e alguém que está sendo bem sucedido quando o meu coração está desfocado e quando eu estou andando em direção à amizade com o mundo. Tem alguém que está muito contente com isso. E é algo que poucas vezes nós paramos para pensar. E quando nós paramos, nós nos assustamos. Que muitas vezes, em muitos momentos da nossa vida, nós estamos servindo a Satanás. E nós estamos fazendo a vontade dele. E nós estamos agradando a ele. Mas pastor, não estou fazendo um negócio legal com a minha família, um negócio bacana, eu estou fazendo algo legal no meu trabalho, eu estou me divertindo, eu estou me satisfazendo, está sendo gostoso. Pois é. O problema de tudo isso é que você pode estar fazendo a coisa mais perfeita, maravilhosa, deleitosa do mundo. Você consegue dormir com o fato de que se você estiver fazendo isso simplesmente para dar vazão a um prazer transitório da sua carne, você estiver fazendo isso em amizade com o mundo, e você estiver fazendo isso sem produzir a glória de Deus, só tem uma pessoa além de você que está contente com isso. É Satanás. Dá para dormir com isso? Não dá. Isso faz a gente perder o sono. E as pessoas mais consagradas que você encontra na Bíblia, quando deixaram de vigiar por um instante, elas fizeram a vontade do diabo. Talvez a mais expressiva delas, e a que tem para nós uma lembrança mais clara, seja o próprio Pedro, quando no momento ele declarou algo absolutamente verdadeiro a respeito de Cristo, dizendo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado és, porque não foi carne que te revelou essas coisas, mas foi o Espírito de Deus. Minutos depois, Jesus disse que teria que morrer. E aí este mesmo Pedro disse: de jeito nenhum, morro eu, ou só por cima do meu cadáver. Não sei qual foi a expressão exata que ele usou lá. A Bíblia relata que ele disse: olha, eu não vou deixar isso acontecer com o senhor, isso não vai acontecer com o senhor. Aí Jesus responde para ele: afasta-te de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus. Esta frase, essa segunda parte, é que é dura. Não cogitas das coisas de Deus. Minutos antes, foi Deus que te revelou isso. Minutos depois, não cogitas das coisas de Deus. Duro. O que Deus está dizendo a nosso respeito? Tiago diz: sabe o que vocês devem fazer?
Sujeitai-vos, portanto, a Deus, ou seja, obedecei a Deus, se submetam à vontade de Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Esses dias eu postei na internet aquilo que de fato eu acredito que é o que está no meu coração a respeito do que está acontecendo conosco, igreja evangélica reformada no Brasil hoje. Nós estamos sucumbindo a uma estratégia maligna. E que estratégia é essa? Tem um nome só: conforto. Quando o mundo produzia mártires no primeiro, segundo, terceiro século, no 10º século, agora no século 20, em países comunistas, para cada mártir que o mundo produzia, para cada cristão morto e torturado, centenas de outros cristãos nasciam. E isso sempre foi uma bênção para o cristianismo. Martírio sempre foi uma bênção para o cristianismo. O conforto gera outra coisa. O conforto gera apostasia funcional. O que é apostasia funcional? É o sujeito, se você perguntar para ele: você crê em Deus? Creio. Você crê que Cristo morreu na cruz por você? Creio. Você está absolutamente convencido da sua fé? Sim. Mas funcionalmente ele é um apóstata. Por quê? Ele não lê a Bíblia, não ora, não confia em Deus, não depende de Deus, não se envolve com a comunidade, não assume compromissos com a comunidade, não evangeliza, não move um passo e ainda dá justificativas ridículas de falta de tempo, que tem gente mais nova para fazer isso. Eu sou crente em casa, e por aí vai. E não é verdade, é mentira. Porque tempo tem, basta se organizar. Porque em casa não abre a Bíblia, não lê a Bíblia, não ora, não faz nada disso. Apostasia funcional aparece de vez em quando na igreja, quando não tem nada mais interessante. Porque se tiver uma viagem, se tiver um passeio, se tiver algo em casa gostoso, se tiver um jogo acontecendo de qualquer um desses times por aí, a pessoa abre mão assim, ó. Não, mas não estou abrindo mão de Deus, estou abrindo mão de ir lá na igreja. Afinal, já fui tantas vezes na igreja que eu estou com a minha bolsa de valor lá no céu, ela está superlotada. Está mesmo. Apostasia funcional. Gente que não está se sujeitando a Deus, mas está se lançando nos braços do diabo. E a justificativa é conforto. Vida confortável. E aí fica uma meia dúzia carregando o piano, carregando o banco, carregando o púlpito, carregando tudo, e sofrendo de tristeza. Não é tristeza por estar fazendo, não, porque quem fica e faz porque Deus convenceu a fazer. Tristeza de estar sozinho, tristeza de ver outras pessoas de braço cruzado, tristeza de ver gente achando que está tudo certo, porque aparece uma vez por semana na igreja. Ora, se vir à igreja uma vez por semana fosse sinônimo disso, tem um monte de gente que visita essa igreja aqui toda semana, durante a semana passa por aqui, e muitas delas não são nem convertidas. Então não venha nessa. O problema é que nós não estamos focando com o nosso coração no lugar certo. A fonte do nosso deleite, do nosso prazer, da nossa alegria é Deus. A fonte da alegria da família é Deus. A fonte de união da família é Deus. A fonte de comunhão da família é Deus. Não são as coisas, não são os passeios, não são os confortos, não são os objetos. A fonte de satisfação, de alegria, de contentamento é Deus. E mudar o foco disso é se tornar amigo do mundo, inimigo de Deus.
Agora, o que eu tenho que fazer? Tiago diz: primeiro, sujeite-se a Deus e resista ao diabo, e ele vai fugir de vocês, ele vai para longe da vida de vocês. Versículo 8: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Lembra de Isaías 55 que nós lemos no começo? Buscai ao Senhor enquanto ele está perto, enquanto ele pode ser achado. Essa é a mensagem de Isaías, esta é a mensagem de Tiago. Achegai-vos a Deus e ele se chegará a vocês. Buscai a Deus e ele vai se aproximar de vocês. Eu creio na soberania de Deus, e nós vamos falar inclusive sobre isso na semana que vem na escola dominical. Nós cremos na soberania de Deus, nós cremos na direção de Deus sobre todas as coisas, e algumas questões Deus nos deixou para que nós pudéssemos gozar ou não de intimidade com Ele. Uma delas é a busca. Tem gente que tem mais intimidade com Deus, por quê? Porque busca mais a Deus. Agora, não me apresente, eu desafio vocês a me mostrar uma pessoa que não busca a Deus e que tem intimidade com Deus. Não existe. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Sabe o que Tiago está dizendo? Tiago está evocando uma tradição entre os escribas, que não é uma tradição ruim, essa é boa. Mas desde o Antigo Testamento, os homens que escreviam a Bíblia, eles se preparavam, eles tinham um zelo na hora de fazer isso. Mas especialmente quando eles iam escrever o nome Iavé, e veja quantas vezes a palavra Senhor em caixa alta aparece na sua Bíblia, e você verá quantas vezes a palavra Iavé está aí, pelo menos no Antigo Testamento. Eles deixavam a caneta, saíam, a pena, deixavam aquilo, tomavam um banho, trocavam de roupa, pegavam uma pena específica e escreviam Iavé. Tiravam aquela roupa, voltavam à roupa normal e continuavam a escrever o resto. Chegava a palavra Iavé de novo, largavam tudo que estavam fazendo, tomavam um banho, trocavam a roupa, colocavam a roupa especial, trocavam a pena e escreviam a palavra Iavé. Quando o Tiago está dizendo isso, ele diz: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ele está evocando esse princípio. Ele diz assim: não pense que dá para chegar diante de Deus de qualquer jeito. Ainda que Ele é um Deus gracioso, ainda que Ele é um Deus amoroso, mas Ele não deixou de ser Deus. E ainda que eu seja um cristão, eu não deixei de ser um pecador. E então, quando eu busco a Deus, eu não posso chegar diante de Deus com as coisas mais horrorosas na minha mente, na minha boca e no meu coração, porque isso é abominação diante de Deus. Isaías capítulo 1, o Senhor Deus diz ao povo severamente: quem vos requereu vir aqui e oferecer essas festas que vocês fazem? Isto me dá ânsia. Isaías diz: vocês levantam as mãos, mas as mãos de vocês estão cheias de sangue, e eu não posso suportar o ajuntamento solene. Deus já disse isso para a igreja. Já pensou que é ouvir isso de Deus? Eu não posso suportar o ajuntamento de vocês. Ele me é danoso. Deus já disse isso para o povo. Por quê? Porque falta purificação, falta busca, falta dedicação. Por que nós estamos cheios de contendas? Por causa da cobiça, por causa da malícia, por causa da inveja. Por quê? Porque os nossos corações estão sujos, porque a nossa língua está cheia de malícia, porque nós estamos sendo relaxados na nossa busca pelo Senhor. E então Tiago diz: não há como subverter isso daqui, não há como não há como apelar para a graça. A graça é algo salvífico, mas o meu relacionamento diário com Deus, ele não depende de santidade vinda de mim mesmo, mas esse relacionamento diário depende de dedicação minha. Eu preciso me dedicar. Deus já se dedicou ao extremo, Ele foi capaz de dar o Filho dEle para reabrir os laços conosco. Mas nós não podemos ser uma parte passiva nisso. Não existe responsabilidade sobre o meu ombro no que tange a salvação, mas a responsabilidade de intimidade, de relacionamento com Deus, essa sim está sobre os meus ombros.
E é isso que Tiago está dizendo. E quando nós não nos dedicamos a isso, as contendas aparecem. Quando que a igreja fica superlotada de contendas, de divisões, de problemas, de lutas, de brigas, de divisões? Quando o povo está com o coração longe de Deus. Aí briga mesmo, aí vai brigar o tempo inteiro. Versículo 9: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Eu estou estudando na quarta-feira o livro de Jonas aqui com o pessoal, e nós vamos ver lá no capítulo 3 a conversão de Nínive. Mas Tiago está apelando para aquelas conversões coletivas que aconteciam nos dias dele, e que eram demonstradas visivelmente de que jeito? Os reis rasgavam suas roupas, jogavam cinza sobre eles, deixavam os animais e o próprio povo sem comida, jejum coletivo, e todos tiravam o sorriso do rosto e choravam. Eu citei um exemplo na semana retrasada com vocês, de um autor cristão que dizia assim: olha, tira o seu sorriso do rosto que eu quero passar com a minha tristeza. E quando ele diz isso, deixa eu citar o contexto em que ele disse isso. Ele disse que ele estava profundamente convencido do seu pecado e da sua maldade, e ele estava convivendo com gente entorpecida que estava rindo da vida, mas caminhando para o inferno. Ele dizia assim: ó, você me dá licença, sai do seu caminho com esse sorriso seu no rosto que eu quero passar com a minha tristeza. Porque o seu sorriso entorpecido, ele é ofensivo. Porque o seu sorriso entorpecido, ele é insensível, ele não sabe o que eu estou passando. E então o povo era ordenado pelos reis, como aconteceu lá em Nínive: acabou, ninguém vai sorrir, todo mundo vai chorar. Vai chorar por quê? Porque se nós não nos arrependermos, em 40 dias Deus vem aqui e vai destruir tudo. Então os animais não vão comer, vocês não vão comer, eu não vou comer, todo mundo vai se vestir de pano de saco e jogar cinza sobre o corpo, e nós vamos para as praças orar, jejuar e chorar diante de Deus, para que Deus converta o nosso choro em alegria. O que Tiago está dizendo aqui é a mesma coisa. Ele não está questionando a salvação de ninguém, mas ele está dizendo uma coisa terrível: que quando eu não estou vivendo para a glória de Deus, eu estou satisfazendo o coração de Satanás. E se você tem consciência disso, você, eu e qualquer pessoa que esteja cometendo esses delitos devem rasgar as suas vestes, lançar os joelhos no chão e chorar diante de Deus. Porque se existe algo terrível na terra, não é passar por fome, não é passar por desemprego, não é passar por enfermidade. A coisa mais terrível debaixo do sol é servir aos anseios de Satanás. E quando eu troco a obra do Senhor pelos confortos transitórios da vida, eu estou trocando a glória de Deus pela glória de Satanás. E aí a igreja vira um mar de contenda, um mar de encrenca, um mar de briga. E aí a família vira um lugar de conflito. Por quê? Porque nós estamos trocando a glória de Deus pela glória de Satanás. E Tiago está dizendo isso: afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso coração, o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Pastor, mas o crente não tem que ser alguém feliz sempre? É. Quando é que o crente tem que ser triste? Quando ele percebe que ele não está fazendo a vontade de Deus e sim do diabo. Aí ele tem que se entristecer, ele tem que lamentar, e aí ele tem que chorar. Seja ele pastor, seja ele presbítero, seja ele diácono, seja ele membro, seja ele moço, seja ele velho, essa é a hora de chorar. Quando eu estou vivendo para o conforto, quando eu estou vivendo para os prazeres, quando eu só faço uma coisa na vida, buscar aquilo que dá alegria, dá conforto para a minha carne, então essa é a hora em que eu tenho que chorar. Talvez essa seja a parte mais dura de Tiago, porque Tiago diz que os nossos pecados aqui, os pecados de buscar os prazeres transitórios dessa vida, nos tornarmos amigos do mundo, nos coloca a serviço de Satanás. E como eu disse, não há nada mais duro em toda a Escritura do que dizer que alguém está a serviço de Satanás. Novamente estou dizendo, não há questionamento quanto à salvação aqui, mas há questionamento a respeito de quem nós estamos servindo.
E quando eu não estou servindo a Deus, aí sim, aí eu posso questionar se eu estou de fato debaixo da graça, ou se eu não sei nada sobre isso, eu estou apenas convencido, teoricamente, mas o meu coração está longe de Deus. Então isso é muito sério, irmãos. E eu gostaria de deixar esta mensagem, encerrando com o último versículo, dizendo: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Não é vergonha, não é descrédito, não é prejuízo nenhum se humilhar nas mãos do Senhor, porque aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta, esse vai ser humilhado. Senhor nosso Deus, nos ajude nisso, ó Pai, porque essas palavras todas dizem respeito à minha vida, à nossa vida, e aquilo, ó Deus, que tem acontecido com muitos de nós e com muitas igrejas. Sofremos com contendas, com dissoluções, simplesmente, ó Deus, porque entregamos o nosso coração à amizade com o mundo, à busca pelos prazeres transitórios da vida, e nos recusamos, ó Deus, a Te buscar, a buscar a satisfação em Ti e a promover a Tua glória com a nossa vida. Queremos diante do Senhor pedir perdão, pedir, ó Deus, que o Senhor nos convença e mova o nosso coração, para que nós possamos nos afligir, chorar, lamentar. Se constatarmos isso na nossa vida, ó Deus, tirar o sorriso do rosto e chorar de tristeza. Nos humilharmos, ó Deus, até que o Senhor, pela Tua misericórdia e graça, e quando o Senhor quiser, nos exalte. Nos ajude, ó Deus, não só a crer e entender esta mensagem, mas nos ajude a praticá-la. Pedimos isso, ó Deus, porque é difícil para nós. Mas, ó Deus, nós não queremos ficar iludidos, ó Deus. Eu poderia pregar coisas doces, ó Deus, da Tua palavra, coisas maravilhosas, coisas que fazem o nosso coração flutuar, ó Deus, de felicidade. Mas isso, ó Deus, não adiantaria de nada se nós, ó Deus, não pudéssemos entender, observar e checar a nossa vida, para que os nossos erros sejam corrigidos a tempo. Nos livre, ó Deus, de gastar o nosso dinheiro naquilo que não satisfaz. Tira do nosso coração, ó Deus, a cobiça, a inveja, a malícia. Ajude-nos, ó Deus, a lavar as nossas mãos, purificar o nosso coração. Que o Teu Espírito, ó Deus, que é eficaz nessa obra, produza isso em nós. Nós somos pequenos e fracos para fazer isso, mas nós podemos pedir ao Senhor, e a Tua palavra diz que se nós pedirmos o Senhor nos responderá. Então, ó Deus, hoje nós clamamos ao Senhor e pedimos e rogamos e batemos a porta pedindo que o Senhor purifique o nosso coração, lave as nossas mãos, purifique os nossos lábios, a nossa mente, o nosso coração. Nos, ó Deus, anime para Te buscar, nos anime, ó Deus, para fazermos a Tua vontade, que o foco do nosso coração volte a ser o Senhor, que a fonte dos prazeres e da satisfação para a nossa vida seja o Senhor e não as coisas. Pedimos isso, ó Deus, suplicamos a Tua atuação nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.